Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela vida do Jonas que aqui está, obrigado pela Juliana, obrigado pela família que eles estão constituindo. Obrigado porque o Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Nós acreditamos no teu poder, na tua graça. Obrigado por tudo. Amém e amém. E aí, galera, beleza? Estamos aqui. Estou aqui com o Jonas Santos, líder da Juventude Ativa na Primeira Igreja Batista Nova Esperança. Bom, nosso primeiro podcast aqui, ó, até apareceu agora. Nosso primeiro podcast. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito maneiro, um bate-papo muito legal. Vai ser algo realmente para influenciar as pessoas. Nosso desejo com esse podcast é literalmente fazer com que as pessoas conheçam Jesus através das experiências de outros irmãos. Então a gente veio trazer o Jonas aqui para um bate-papo. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aí no Evangelho, tudo que Deus tem feito na vida dele. Amém. E brigadão, irmão. Brigadão mesmo por ter vindo aqui. Caraca, tô feliz. Tamo junto. É uma honra para mim estar aqui. O primeiro é histórico, né? A gente já tem alguns fatores aqui para poder contar. Exatamente, é histórico esse manto aí. Cada detalhe aqui tem sido muito especial, a gente tá aqui. Eu agradeço o convite, poder estar aqui falando, poder estar aqui compartilhando. E claro, né, existe um propósito maior do que simplesmente a gente bater um papo aqui. Aquilo que a gente vai conversar aqui com certeza são verdades espirituais que podem mudar a vida de alguém, né? Então, eu tô meio nervoso assim no início, mas depois a gente vai se soltando aqui. Depois solta. Eu só queria deixar um recado pra galera aí que tá assistindo a gente. Esse podcast, esse trabalho, esse projeto, ele tem a essência primeira, né? Abençoar missões. Então, aqui na tela vão ter algumas instituições que nós abençoamos, que nós vamos estar ajudando, como a Agência Missionária Frutificar, que faz um trabalho no Vale do Jequitinhonha, na qual eu faço parte do projeto Valentes do Vale. Todos os anos nós vamos para lá, levamos jovens, irmãos, para conhecer as igrejas que nós abençoamos lá, as vidas. Então, Missão Frutificar. Aqui vai estar os dados bancários, enfim, se vocês puderem ofertar, vai ser muito legal. Esse aqui é o projeto Esperança do Gogó, é um projeto que atua fortemente em Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Cara, sensacional. Fátima Maia é a líder do projeto, coordenadora, estão atuando há muito tempo. Tá aqui o Pix também, se você puder abençoar esse projeto aqui. Realmente, gente, muitas crianças da região, crianças carentes, são abençoadas com um projeto aí liderado pela Fátima Maia, né? Eu fico muito feliz. A conta, o Pix está no nome dela, porque o projeto ainda não tem um CNPJ, mas já atua, né, em parcerias com outras instituições e tem sido relevante aqui na região de Belfor Roxo, tá certo? Tem também o projeto Instituto Vida, lá de Curitiba, da minha amiga Natália Albino e Sérgio Albino. O Instituto Vida é um instituto que trabalha com psicologia, enfim, eles trabalham com tratamentos, né, na questão emocional das pessoas. Gente, é um projeto que está começando agora, sensacional. Se vocês puderem depois no Instagram aí, Instituto Vida, tá? E puderem abençoar o projeto também, vai ser muito legal, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto aí. Jonas, Juventude Ativa, fala pra gente, cara, como é que você chegou nesse negócio de líder de jovens? E, rapaz, liderar a juventude não é pra qualquer um, não, não é pros fracos, não, né? Cara, pra quem não sabe, o Feijó, ele foi meu líder, né? A gente tem um trabalho para ele aí um tempo. Um pouquinho só, né? E a experiência, assim, cara, que eu passei para hoje chegar na liderança foi graças, assim, muito vislumbre de pessoas que passaram, né, perto de mim, liderando. E na prática também, né, a gente aprende muito, mas até chegar lá, aí eu posso contar, né, um pouco da trajetória, da minha conversão e tal. Mesmo nascendo assim, dentro da igreja, né? Saindo do hospital, literalmente, obviamente, né? No hospital, sim. Não nasci na igreja, nasci no hospital. Mas assim, nascido num berço evangélico, como a galera diz, eu ainda, na adolescência, nos meus 16, 17 anos, que eu fui, de fato, ter um encontro com Jesus, onde eu posso dizer, realmente, ali aconteceu a minha conversão. Mesmo tendo a igreja, o templo, como quintal de casa, né? Eu lembro que minha mãe ia pra igreja, assim, eu chegava da escola, ia direto às vezes, e ela ficava fazendo, né, as coisas na igreja, sempre foi muito ativa, né, na igreja, e eu
ali no templo, no pátio da igreja, no terraço da igreja, na Assembleia de Deus. E... Assembleia de Deus. Mano, começo de muita gente na Assembleia de Deus. O meu também, Assembleia de Deus, cara. É mesmo, né? É verdade. Então, assim, a gente começou... eu comecei a frequentar a Pibane por motivos deturpados, né? Porque é bizarro falar disso. A gente vai pro... Deus tem os seus meios, né? Sim, sim. Eu lembro que... Aí eu vou explanar o Fernando também, porque não tem jeito. Fernando da Débora? O Fernando da Débora. A gente foi pra Pibane com a intenção totalmente errada. A gente conhecia umas meninas. Umas meninas, né? Acho que todo jovem, maioria vai pra igreja assim. Nossa, misericórdia. Aí depois conhece Jesus. É. As mulheres são missionárias, cara. É. As mulheres são missionárias. Parabéns aí, vocês são missionárias, né? No meu caso foram. A gente chegou, né, dessa maneira e foi interessante, porque a gente não conseguiu o que a gente queria. Ali na igreja, a gente começou a ser chamada a nossa atenção quanto à palavra. Sim, sim. E a gente indo, né, saindo da igreja, indo para casa juntos, né? No começo o papo era sobre pessoas, simplesmente. A gente falava sobre as pessoas lá, os relacionamentos. Mas depois começou a surgir dúvidas sobre a mensagem que estava sendo pregada. Sim. E eu lembro que eu chegava, Fernando, tu entendeu isso, cara? Aí ele, cara, eu também fiquei meio assim e tal. E a gente começou a comentar sobre as mensagens que estavam sendo pregadas. E ali começou a surgir esse interesse em saber o que estava sendo dito. Não só simplesmente chegar ali e ouvir, mas também começar a vivenciar isso. E a gente começou a estudar alguma coisa da palavra ali juntos e tal. Foi até dessa forma, até vale ressaltar isso, né? Meu começo assim com Jesus foi bem assim próximo do Fernando. O pastor Adilson, né? Logo que a gente chegou, ficava brincando que o Fernando fazia muita peça representando Jesus. Sim. E aí quando ele ia se referir a mim, ele falava o discipulado, né? Que eu tava sempre ali com ele. Junto. Junto com o Fernando e tal. Mas foi dessa maneira que eu cheguei ali na Pibane mesmo. E aí eu tive até uma experiência, cara, de conversão bem diferente. Né? Na minha falta de maturidade, assim, na fé, eu lembro que eu via todo mundo, né, indo na frente. Sim. E eu, poxa, a conversão é isso, é ir na frente. Exatamente. Então eu falei pro Senhor assim, de verdade. A gente vê isso, né? Como ir na frente. Como ir na frente, né? Então eu fiquei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma oração. Eu não tinha uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia velha que eu tinha pego emprestado, bem pequena assim, a letra muito ruim, eu tava com muita dificuldade de ler nela. Eu nem sei onde foi parar e nem lembro de quem era, eu só sei que eu tinha ela. E eu falei, Senhor, eu não tenho uma Bíblia. Deus, eu não tenho uma Bíblia. Se o Senhor me der uma Bíblia, eu vou lá na frente. Foi essa oração que eu fiz assim, tipo, muito rápido. E eu lembro que num dos cultos, né, depois de um tempo, eu já tinha até esquecido dessa oração, o Leonardo Borges. Ele me cutucou e falou, Jonas, sim, no meio do culto, no meio da adoração. Ele falou, tem um presente pra te dar. E eu olhei pro lado assim, tinha um embrulho lindo, cara, grande. Aí eu nem lembrava da minha oração, só sei que ele pegou aquilo e me deu. Na hora, eu sem graça, tinha acabado de chegar, eu conhecia poucas pessoas, eu peguei o embrulho, botei do lado e virei pra frente. Caramba. Aí ele, não, eu quero que você abra agora. Eita. Aí eu... Caraca, agora, tipo... E ali, né, no tempo... Eu tenho uma experiência contigo também de uma oração de Deus, uma parada que você me deu. Depois cara? Eu conto. Misericórdia. Uma experiência louca aí. Já tô empolgado já, meu Deus do céu. 3 horas, aguenta aí. 3 horas de podcast. Depois tem os cortes. Depois te corta. Mas, eu lembro que ele falou, não, eu quero que você abra agora. E aí, no meio da adoração, eu comecei a abrir, mó barulhão, imagina. Aqueles plásticos de presente. Todo mundo começou a ficar olhando pra mim e o cara tá abrindo um presente dentro na hora do culto. Na hora do culto. Deus mandou, mano. Aí eu, cara, vou ter que abrir, sem gração e tal. E aí, quando eu abri, no fundo tinha a Bíblia. Na hora eu lembrei. Caramba. O Espírito Santo meio que falou comigo, né? Amém. Você me fez prova, né? Você pediu, agora você tem uma Bíblia. Agora você vai ter que ir lá na frente. Basicamente isso. Agora você vai ter que honrar com a sua palavra e um compromisso. E aí eu, caramba, cara. Agora eu tenho que ir na frente. Agora eu tenho que ir na frente. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Fazer prova de mim, né, cara? Exato. Olha aí, exato. Que loucura, mano. E aí eu nem sabia disso, cara. Eu nem sabia. Eu lembro que eu fiz essa oração assim. Se é pra eu te aceitar... Sim. Olha isso. Sim. O Senhor vai me dar uma Bíblia.
E aí eu fui tomar essa decisão. Eu lembro que, na verdade, nesse culto eu não fui lá na frente. Olha só, misericórdia, um pecado. Nesse culto eu não fui na frente. Aí teve um culto jovem. Culto jovem. Aí o Fei tava ministrando. Eita! Foi bem assim. E aí ele ministrando e tal, ele fez o apelo. Aí no apelo eu lembrei da experiência que eu tive. E aí eu decidi, eu vou lá na frente. E eu lembro que eu me decidi lá, o Fei me abraçou. Caramba, me recebeu lá. E foi minha primeira decisão com Jesus ali. E essa foi a minha experiência, assim. Tu lembra o ano? Cara, foi 2012, velho. 2012, foi no primeiro ano de juventude que eu tava como líder de jovens lá. Primeiro ano, né? 2012, cara. Foi 2012. Aquele ano foi bem marcante, assim. Foi bem marcante. Foi demais. E de lá pra cá você, né? Aí eu fui avançando ali com a Juventude Ativa. A gente tinha bastante programação, né? Muita coisa. Então as programações foram, assim, abençoando a gente. E mesmo assim, Fê, eu me converti, né? Mas eu considero, assim, um up na minha vida com Deus em 2015. Claro, em 2012 eu me batizei, eu participei do retiro, né, de impacto espiritual, que também foi um divisor de águas na minha vida. Mas eu fui em 2015... né? Pro Instituto, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Como foi a sua experiência no Instituto lá com o apóstolo Davi Alves? Porque assim, o que eu entendi naquela época? Foi você, Rafael, a Ellen... Bianca e o William. Eu vi ali um grupo de jovens com muita sede, porque vocês largaram tudo. Sim. O Rafael deixou o emprego dele. Vou trazer ele um dia aqui para contar essa experiência também. Largou o emprego, largou tudo para viver 6 meses, né, de internato no Instituto, né, do apóstolo Davi Alves, que aquele foi divisor de água na sua vida principalmente, né? Uhum. De lá para cá você deu uma guinada boa. Ministerialmente você cresceu muito. Uhum. Como é que foi essa experiência lá? Cara, então... Porque para um jovem, rapidamente, largar tudo... E meter o pé, vou lá para São Paulo, qual é a cidade mesmo? Eu fiz 18. Não, na cidade, qual cidade? A cidade, Atibaia. Atibaia. Lá para São Paulo, ficar 6 meses... Pô, uma incerteza, você não sabia o que ia acontecer, porque na verdade eu lembro, né, que o apóstolo, quando foi na igreja, ele comentou: dei-me seus jovens que eu lhes devolverei pastores. Exato, é isso que ele falava. Cara, né? e o ministério pastoral, ele é muito mais do que simplesmente uma consagração social, né, humana, mas é um reconhecimento, né, espiritual, divino. E você sente isso, né? É verdade. O pastor Lima costuma dizer que aquilo que você ama, que é o seu ministério, você faz de graça debaixo d'água ainda. É verdade. E basicamente você viu ali, cara, conta pra gente essa experiência louca que você teve lá. Em 2014, a gente foi no Flames, que é a conferência que o apóstolo Davi Alves também organizava, que era para jovens, né? E essa conferência, cara, de verdade, mudou a vida de muitos jovens mesmo, na Estância Árvore da Vida. E aí a juventude também foi nessa conferência em 2014. Lá a gente foi ministrado pelo Espírito Santo, a gente teve momentos de avivamento, assim, intensos naquele lugar. E eu lembro que em um desses momentos eles citaram o Instituto, né, e contaram que alguns pastores dali da equipe também já tinham passado, né, por aquilo, e questionou quem gostaria de se aventurar, fizesse uma pré-inscrição. Meu Deus. Fizesse uma pré-inscrição. Eu lembro que na conferência... Queimou. Ardeu tudo. Só que, mesmo que eu tenha sentido, eu senti corporalmente, né, a presença de Deus quando houve esse convite, mas eu fiquei naquela, cara, eu não quero tomar uma escolha pela emoção. E eu lembro que tinha ali, eu acho que tinha uns 1.000 jovens ali. Eu acho. Muita gente, tinha né? muito jovem ali. Acho que tinha uns 1.000 ou mais de 1.000 jovens ali naquela conferência. E eu lembro que quando ele abriu essa pré-inscrição, de verdade, acho que foram uns 200 jovens. Uns 200 jovens lá para fazer a pré-inscrição. Mas quantos participaram? Eu lembro que não tinha muita gente. 21, velho. Aí, de 200 para 21. É porque, na verdade, é aquilo. Existe o nível da multidão e o nível dos íntimos. Na multidão, cara, todo mundo vai. Porque eu lembro, eu estava estudando uma vez sobre a questão dos discípulos, e isso é muito verdade quando você fala agora, poxa, 200 foram à frente, 21, ou seja,
pouco mais de 10%. Os discípulos, por exemplo, Jesus ele era seguido por uma multidão, mas pela fama que ele tinha. A fama do homem que curava, a fama dos milagres, a fama da palavra que confortava. Mas quem de fato queria se entregar, só os íntimos se entregam. Só os íntimos. Então, mais detalhe, o nível da multidão é um nível que não consegue ver a aliança. Ou seja, o nível da multidão é um nível que passa. Os íntimos não. A gente pode exemplificar na passagem que... Rabi, eu quero conhecer onde você mora. Né? Ali é um cara que tem o desejo de ir lá no detalhe, em saber como é a vida de Jesus. É isso aí. E não o que ele pode fazer, né? Exatamente. Não, peraí. Esse instituto... Como ele anda, O que ele vai fazer pra mim? Vai fazer isso? Ah, então eu vou. Eu quero conhecer. Não, eu quero o dia a dia. Eu quero o dia a dia, eu quero o diário. Rabi, me mostra onde você mora. Porque quando eles falam isso, Rabi, pelo primeiro contato com o mestre, eles estão dizendo, eu quero ser ensinado por você. Sim. E ser ensinado por você não é um dia aqui, a gente pronto, acabou. Faz um download aí do meu conhecimento para você e acabou. Não, o ensinamento de um rabi é na vida. Exatamente, é o dia a dia. E outra, quanto a essa questão de deixar tudo. Né? Tem até uma passagem que o Senhor ele chama um deles e fala, você vem comigo. E ele fala, não, deixa eu enterrar meus pais. Ele fala, não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Exatamente. Eu ouvi sobre isso e ele fala literalmente sobre essa questão deixa que os mortos enterrem seus mortos, na questão das condições financeiras, cara. Porque quando ele fala isso, deixa eu enterrar meus pais, ele está dizendo, deixa eles morrerem e aí eu fico com a herança. E quando eu ficar com a herança, eu vou ter segurança para andar contigo. Porque ele sabia que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Sim. Na cultura, o mestre é que provê alimento. Então, eu falo para você, me segue. Eu, no mínimo, vou ter que prover lugar para você dormir e para você se alimentar. Mas ele sabia que ele não tinha onde reclinar a cabeça e ele diz, não, então tá, eu te sigo, mas deixa meus pais morrerem, que aí eu pego a herança e vou. E aí Jesus, não. Eu tô dizendo o seguinte para você, você precisa depender de mim. Não daquilo que você vê, mas daquilo de quem eu sou, de fato. Tá? Então eu vejo muito disso. Muita gente deve ter paralisado nesse momento, cara. Eu lembro... Tipo, será que ele vai poder me dar o sustento? Porque eu vou largar tudo para seguir. Se ele não tem onde repousar, como é que ele vai dar? Exato. Isso foi o início de tudo. Eu lembro que o William procurou saber mais, né? A gente ali bem próximo. E ele chegou para mim, Jonas, eu descobri qual é a mensalidade. Aí eu... E aí, mano, quanto que é a mensalidade? Ele tá preparado? Senta aí. Eu lembro que a gente sentou na sala lá e ele falou, Jonas, é R$800, cara. Mano, que louco. Mano, é uma faculdade de Direito aí, ó. Na época, né? Hoje seria mais de 1.000, né? Verdade. Foi 2015? Foi 2015, São seis anos. 6 anos. R$800, velho. E aí, como é que era o dia a dia lá no Instituto? A gente chegou lá e aí a gente tinha... as nossas tarefas, porque a gente mantinha o local, né? Não tinha uma equipe de limpeza, não tinha faxineiro. Então vocês mesmos que limpavam, aí a manutenção era com vocês. Com a gente. A gente que tinha uma escala, né? Para cada coisa. Tem até uma experiência interessante sobre essa escala aí. Mas aí, por exemplo, toda manhã, né? 8 horas da manhã tinha 1 hora de devocional. Ali já pegava o calo de muitos, inclusive o meu, né? Acordar cedinho e obrigatoriamente... 1 hora da manhã? Não, 8. 8 horas da manhã? 8 horas da manhã. Eu acho que foi 8, cara. Eu acho que eu vou lembrar muito dos horários exatamente não, mas... Acho que eram 8 horas aí... Não, na verdade era 7. Porque 8 horas começava a aula. E aí 7 horas às 8 era o devocional obrigatório. E não podia ser feito no quarto. Porque se tu começa fazendo no quarto, sabe como termina, né? No colo do pai. Dormindo. E frio, né? São Paulo, a gente tinha que sair. Muito frio. A gente chegou lá a pegar 5 graus. E 5 graus para quem é do Rio irmão, zero. Tortura. Zero, de verdade, muito frio. E aí a gente tinha que sair do quarto. Eu lembro que a gente saía com o edredom assim, aí fazia uma cabaninha com a Bíblia e ficava lá fazendo devocional, anotando. 7 da manhã. 7 da manhã, todo dia, cara. Todo dia. Todos os dias do Instituto, 7 da manhã, né? Ou seja, 6 meses fazendo isso.
E aí, depois disso, a gente ia pras tarefas, na verdade, isso. A gente ia pras tarefas. Terminou o devocional, tarefas, cumpria com a tarefa, ele tinha 1 hora também, e depois ia direto pra sala de aula. Nesse meio tempo, a gente dava um jeito ali no quarto, tal, mantinha porque passava a revista. Às vezes era o apóstolo, às vezes era a coordenadora. Ela passava dando uma olhada no quarto e podia sofrer ali uma punição ali, alguma perda de pontos, pontuação no quarto na questão de organização. Nossa, sofri tanto, cara. Misericórdia. Porque aí tu tem que levantar 7, né? Fazer o devocional, ir para as tarefas. Aí você, dependendo da sua tarefa, não é perto do quarto, né? Pra você dar um jeitinho rapidinho. Sim. Então eu já tinha que voltar pra aula, era bem coisa. Então eu tinha que acordar já. Então desenvolver isso. E detalhe, era uma rotina completamente diferente do seu dia a dia. Totalmente. Antes, né? Não. Antes de ir pro instituto. Exatamente. Era completamente diferente. Tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Então eu fui pra lá, tinha terminado o inglês, né? Então eu fui pra lá nesse tempo aí. Então eu experimentei uma parada muito, muito diferente do que eu estava acostumado. E tem alguma experiência marcante? Tipo assim, cara, várias. Isso aqui é o que... Dá pra fazer um podcast aí. Só das experiências. Só das experiências. Conta em 2 aí. Não, assim, se tratando das tarefas, a gente teve uma experiência bem bacana, assim, não é nada espiritual e tal, mas louça sempre foi uma parada pra mim muito ruim, muito difícil, assim, de lidar. A Juliana tá te ouvindo ali, tá? Ela tá aqui, ela já sabe dessa história. E aí... eu sempre tive essa parada, que namoro cristão, ninguém esconde nada. Não, ela já sabe que pode esconder nada. Mas aí eu tive essa experiência e isso deu um tiro no meu pé, né? Sim, porque sim. Eu fui... E tinha um rodízio, por exemplo. Ninguém quer ficar na louça para sempre, né? Tinha que arear a panela. E eles tinham a cultura de quê? De deixar a panela brilhando. Parecia que você tirou da loja. Então era um bombril por... né? Oi? Por lavada, né? E outra, né? 21 alunos, né? Então imagina qual era o tamanho da panela. Caramba. Era um panelão, então a gente tinha que ficar ali. Vocês cozinhavam ou não? Não, aí tinha a cozinheira. Tinha uma equipe, né? E assistente ou assistente. Show. Que fazia. Da igreja do apóstolo. Eles iam lá, né? E doavam o tempo deles lá e tal. E ficava lá com a gente. Era muito legal que a gente fez amizade pra caramba. Mas aí tinha esse rodízio. E aí eu fiquei com o Gustavo, que ele é da Pavuna, né? Da Nação Santa, da Pavuna. E ficou eu e ele na louça. Cara, foi assim, um bate-papo ali, gostoso, sabe? Lavando louça. Que a gente olhou assim, caraca, acabou a louça. E a gente ficou, caraca, legal, cara. Até que, tipo, a gente ficou indo algumas vezes, né, pra esse rodízio juntos. E aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, cara, tem coragem de chegar no apóstolo, na coordenação e pedir pra ficar até o final? Aí eu falei isso pra ele, ele gostou da ideia. Eu falei assim, a única questão é o seguinte, eu não gosto de louça, cara. Eu não gosto de louça e eu não gosto de arear a panela. Mas o ambiente que a gente vive quando a gente tá lavando é muito bom, velho. Exatamente. E aí acabou que a gente pediu. Aí eles ficaram, hã? Vocês querem lavar a louça até o final? Vocês ficam fugindo da louça o tempo todo, de arear a panela. Aí na verdade levou pra galera. Foi isso. Aí o que vocês acham? A galera topou, né? Tudo bem. Maneiro. Esses doidos aí. Adoraram. Beleza. Lavar louça Fica nesse frio, frio. No frio, Lavar louça no frio. Nossa. Aí ficamos, né, na louça. Acabou que se tornou o seguinte, a galera que terminava de jantar, não tinha tarefa, ia pro ambiente da louça, que a gente separou lá embaixo. Dá uma mensagem, né? Entre no ambiente da louça. Cara, ficou bem assim. A gente viveu um momento de família ali. Muito legal. Lavando louça, areando panela, batendo papo e tal. A louça dava pra lavar em 20 minutos, a gente lavava em uma, né? Depois do jantar. Então a gente sabe que assim, não existe no reino, claro, né? Coisas pesadas no sentido essencial do ser. Existe um ambiente leve e um ambiente pesado. Porque muitas vezes a coisa pode ser tão simples, mas se você não tiver um ambiente favorável, se não existir um ambiente favorável, o que vai acontecer? Vai ficar pesado. Tu vê louça, frio, sujeira. Sim, tudo contrário. Exatamente. Tem uma frase assim, né? Se a minha casa estiver cheia, eu moro até debaixo da ponte. Isso é interessante porque a gente estava ali num ambiente muito saudável, todo mundo tinha um mesmo objetivo, que era a busca por Deus, todo mundo ali estava respirando a presença ali naquele lugar, era realmente um ambiente favorável, com toda a contrariedade, assim, no sentido de conforto, né? Sim. Mas que gerou um momento incrível porque estava todo mundo cheio, cara. E assim, eu creio muito nesse tema, família, cara. Eu creio que nós somos uma família e através da família que se resolve todas as coisas. Eu bato isso na tecla com a juventude demais.
o primeiro problema na Terra foi resolvido através de família. Quando Deus olhou e viu que Adão estava sozinho... Exatamente. Ele fez uma família. Falei uma ajudadora, enfim. E ali ele forma a família com o intuito de quê? De resolver o primeiro problema. Foi a primeira vez que Deus viu que algo não deu bom. Sim. Então eu vou fazer uma família. Então eu creio que todas as coisas elas se resolvem na família. Sim. E ali a gente fez um ambiente familiar. E ele lavando aquela louça. Essa da louça foi uma experiência. E tem alguma outra pra você contar pra gente? Agora tem a sobrenatural. Eita, a pentecostal. Meu Deus. Aleluia. Além dos Hadouken que o apóstolo dava na gente voava 2 metros, 3 metros assim. A gente fazia orações, cara. A gente começou a orar pelo apóstolo, que ele adoeceu, né? No meio do instituto. No instituto? Ele ficou bem doente mesmo, a ponto de quase morrer. Caramba. Ele vai saber contar melhor, quem sabe ele pode vir aqui nesse Ele podcast. Também agora é um milagre, né? A questão do Covid, né? Ele contraiu o Covid. A família, milagre, né? Mas ele ficou bem debilitado também. Muita gente orando, morte, né? Muita gente orando. E a gente teve essa experiência lá, né? E aí eu lembro que a gente fez um quadro de oração. E a gente ficou... O meu quarto ficou às 3 da madrugada, mano. Caraca. Mais uma prova. Mais uma prova. Como se não bastasse a louça. Exatamente. Caramba. Aí veio a louça já era guerra ganha, né? O ambiente. O ambiente vencia. Exatamente. O ambiente vencia. O ambiente vence. Cara, isso é muito forte. Gente, se liga nisso aí, ó. O ambiente vence. Por mais que muitas vezes você esteja com problemas, sabe? Meio que se sentindo sem sentido. Cara, procura o Senhor, procura a presença, porque o ambiente vence. E pessoas que proporcionam esse ambiente. Caramba. É verdade. Meu Deus, toca aqui. Caraca. Fala sério. Isso aqui é um ambiente desse, né? Exatamente. Então, ali a gente começou a orar, 3 da madrugada. Eu lembro que a gente... Aí firmou, né? Dentro do quarto tinham 6, eu acho. Aí firmou 3... para horários diferentes, para ficar bastante tempo, né? E aí foi eu, Lucas e Pedro, uns outros amigos lá, um de Teresópolis e outro do Ceará. Caramba. Ainda tinha isso, né, no Instituto. Era a galera do Brasil toda, assim, bem diferente, assim. E aí tinha um de Teresópolis e outro do Ceará lá, a gente desceu para orar. A gente desceu para orar e foi uma das experiências, né? Eu lembro que eu encostei na parede, a gente lutando com sono, mas tendo que interceder. 3 da manhã. Eu lembro que a gente foi ensinado a orar usando o livro do Atmani, não. O livro da... Não é Valnice, gente. Neuza Tioca. Neuza Tioca. Tinha o livro de oração dela, eu acho. Essa mulher é surreal, né? Caraca, a gente usava o livro dela. A gente sentiu nada, né, pra essas pessoas, né? A gente usava o livro pra gente orar, cara. Caraca. E aí a gente começou a orar e orava a palavra, né? Ela botava textos bíblicos pra gente interceder e clamar. Meu Deus. E a gente só botava o nome das pessoas, a gente botava o nome das situações e a gente começava a clamar. Eu lembro que isso funcionou muito, cara. Eu lembro da gente ser tocado demais ali naquelas 3 horas da madrugada por conta disso, orar a palavra. Isso é até interessante. Às vezes a gente fica, né... sem saber o que falar com Deus, sem saber o que pedir para Deus. Orar a palavra. Orar a palavra, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí o Senhor vai te colocando em você o sentido de quê? De que você pode não ter alguma coisa, mas o Senhor vai suprir, né? Com certeza. Esse entendimento, o Espírito Santo vai colocando. Enfim, a gente começou a orar. E eu lembro que Pedro estava do meu lado esquerdo. O Lucas estava aqui. O William também estava nesse dia. O William. Às 3 da manhã? Ele estava. Orando. E aí eu lembro que a gente estava em pé para não dormir. Sim. A gente clamando. E sabe quando você tá orando, mas você tá ali de olho aberto e você tá ouvindo Deus, você tá aproveitando o ambiente que foi gerado e você tá olhando. Eu lembro que a gente, tudo apagado. A escada, ela era do lado direito, assim, a gente não conseguia visualizar a escada, mas a gente sabia que a escada era do lado direito e a gente estava aqui na sala de aula, isso. Ela era embaixo, né? E aí a gente ali orando, cara, num ambiente totalmente escuro, eu comecei a ver como se a sala começou a ser iluminada, assim. Caramba. E eu fiquei, ligaram a luz do corredor? Na hora eu vi, 3 da madrugada, não. A luz é amarela do corredor. Tinha um corredor assim que dava na porta. A luz é amarela do corredor. É a nossa casa, a gente sabia tudo ali, né? Então, a luz ali é amarela, não é uma luz clara, branca. Uma luz diferente. E começou a iluminar a sala e começou a aumentar.
E começou a tomar a proporção da sala, iluminar a sala. E eu comecei a ver aquilo e olhar... Era um ambiente, né? E eu olhei pra eles tudo com o olho fechado, eu querendo, tipo, ao mesmo tempo chamar eles pra ver e ao mesmo tempo não querendo que eles abrissem os olhos pra... Caso eu que tava vendo, eles não viriam, eu não queria acabar com aquele momento. E aí eu comecei a ver aquilo. E, cara, de verdade, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor porque eu não... É claro, né? Eu tive a experiência de ver o Senhor. Tem até um corinho que fala de madrugada, a fila é bem menor. Então, se você chegar na presença de madrugada, você é atendido rápido, né? Exatamente. Foi esse o sentimento. E aí eu lembro que eu sabia que eu estava vendo o Senhor. Eu não vi o rosto, eu não vi o que ele vestia. Eu sabia que ele estava andando na minha direção. Meu Deus. Eu sabia. Eu só tinha essa convicção e ninguém tira essa convicção de mim. Eu vi Deus ali. Eu vi Jesus ali, andando com a gente ali, na presença do Espírito Santo. E aí e o sentimento. Quanto mais perto ele chegava, mais meu coração acelerava, cara. Sim. Mais meu coração acelerava. E eu doido pra todo mundo ver aquilo, mas eu não queria acabar com aquele momento. Eu queria só olhar e sentir. Eu lembro que ele veio na minha direção. Quando ele chegou perto de mim, ele foi pro Pedro. Aí, até hoje, sinceramente... Eu não entendi porque ele veio na minha direção. Eu senti, eu visualizei e ele foi nele. No menino, no teu amigo. No menino. Claro que depois eu tive alguns entendimentos. Sim. Tem coisa que a gente vai ver, Fê. Tem coisa que a gente vai experimentar. Sim. Mas que vai servir para outro. Sim. Eu creio assim no meu ministério. Deus ele vai permitir experiências na minha vida que vai abençoar outras pessoas. E aí eu tive essa experiência. Ele não sentiu nada, porque eu perguntei pra ele depois, cara, como é que foi a oração pra você? Aí ele, foi de boa, normal. Por quê? Aí eu tive uma visão, eu vi o Senhor. Só que ele veio na minha direção e foi em você e acariciou a sua cabeça. Como quem diz, eu tô com ele, eu tô cuidando dele. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 18. Eu tinha acabado de fazer... Isso pra vida de uma pessoa... Ter uma experiência dessa com Jesus muda completamente. Foram essas experiências que de verdade assim me... Te fortalece num sentido assim, muito mais... num propósito muito mais de vida. Uhum. Porque te muda enquanto ser humano, muda enquanto pai de família, muda enquanto namorado, muda em tudo. Em todos os aspectos. Então por isso que a juventude precisa buscar, e é isso que você acha que propaga de uma forma muito, muito leve para a juventude, né? Porque você, graças a Deus, a gente aprende isso com o pastor Lima também, a nossa liderança leve. A gente não, de maneira nenhuma, impõe nenhum tipo de autoritarismo, não significa que não tem autoridade. É verdade. Porque a autoridade ela é reconhecida, ela não é imposta, né? As pessoas veem você como alguém de autoridade. O autoritarismo, na verdade, que precisa ser imposto. Então, quando a gente percebe isso de uma forma leve, cara, os jovens precisam ter contato com Jesus para mudar de verdade. Mas é um contato de experiências como essa. E pedir mesmo, pai. Eu tenho até uma história engraçada de um amigo. Eu trabalhei há um tempo atrás. Eu trabalhava vendendo moto, cara. Lá em Laranjeiras. E foi muito engraçado. O amigo ele é crente pentecostal, fervoroso, né? Ele fez, olha, teve um dia que eu pedi para ver Jesus, pedi para ver o anjo. Ele orando de madrugada, anjo, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Quando o anjo apareceu, ele ficou com medo e foi dormir. Ainda bem que você não teve medo, né? Cara. Não rapaz. Ele falou que apareceu, literalmente. Andando na sala dele aqui assim, ele tava orando na sala de madrugada, e do nada ele pegou, viu, foi pra cama dormir com medo. Então assim, ele... Será que é um fantasma, cara? Os discípulos viram, né? Como... Exatamente. Mas tipo assim, esse tipo de experiência, brincadeiras à parte, esse tipo de experiência fortalece, literalmente fortalece. Então como deve ter mudado, assim? Hoje, podem falar o que quiser de Deus pra você, de Jesus, que você não vai mudar o que você viveu. Foi literalmente isso pra mim, Feijoli. Porque naquele momento ali, passou muito questionamento na minha cabeça. Porque a gente larga tudo, eu cheguei ali... não que não foi o que eu esperava, porque nunca é o que a gente espera, é sempre mais, Deus sempre vai surpreender. Só que nesse, tipo assim, não foi o que eu esperava, me causou muita dúvida. E o depois? É o que aconteceu com muita gente lá. E o depois? E cara, aquela experiência ali, eu lembro que me norteou no sentido de cuidado de Deus,
e que Deus existe. Bizarro, né? Sim. Bizarro pensar assim, mas foi, não só pra mim, mas como pro Pedro, porque depois que eu compartilhei pra ele, eu falei assim, cara, Deus tá cuidando muito bem de você. E ele te acariciou, e um olhar, sim, de amor. Eu não via o rosto dele, mas eu sentia o olhar dele pra você. Sim. E aí ele se quebrantou no momento que eu compartilhei com ele sobre isso, e tocou a vida dele, marcou a vida dele, e marcou a minha, eu não esqueço não. Alguém pode chegar pra mim, cara, Deus não existe. Não, é impossível, eu vi. Ele existe. Ele existe, eu vi. E de lá pra cá você foi evoluindo, buscando mais o Senhor. Tu teve uma experiência também interessante no Vale de Jequitinhonha, não foi? Caraca. Na casa daqui. Foi um menino ou foi uma senhora? Foi uma senhora. Uma senhora. Né, no instituto ali a gente aprende dons, ofícios e ministérios. Inclusive eu tô passando um pouco do que a gente aprendeu no instituto para a juventude no Metanoia, que é um estudo bíblico que a gente está fazendo toda segunda-feira às 19 horas na Pibane, numa das salinhas ali. E aí eu tô passando um pouco do que a gente aprendeu no Templo Kids. A gente tá... eu tô passando literalmente ali, usando as apostilas que a gente usou, junto com experiências que eu tive pra galera, e tá sendo assim muito legal. Então a gente aprendeu sobre dons, ofícios e ministérios. Cara, e tem um entendimento estabelecido sobre o que a palavra diz sobre dons, te libera pra viver muitas coisas. E foi o que a gente viveu lá no Vale, né? Numa dessas viagens aí do Vale de Jequitinhonha, eu fui. Como a gente teve base bíblica para pedir para Deus, para ser um canal de Deus através dos dons, eu pedi muito o dom de cura, cara. E eu fiquei cego no dom de cura. Deus tem os seus tempos, né? Tem. Mas naquele tempo eu pedi, Senhor, eu quero o dom de cura, eu quero ver a tua manifestação assim, palpável, que a gente tem essa necessidade muitas vezes. E aí eu fui, a gente no Vale, eu lembro que a gente pregando ali numa das casas, o Espírito Santo me lembrou o instituto e que eu podia orar por cura, que aquela irmã seria curada. Caramba. E veio essa convicção no meu coração, meu Deus, junto com medo, né? E se não acontecer nada? Quantas pessoas já passaram aqui? Enfim, e eu lembro que ela estava preparando café, e eles oferecem bastante café, né? Muito. Nossa, eles são muito bem receptivos. Interior de Minas, café... Cafezão interior mesmo. Em si, né? Aí tem até uma experiência legal que eu e o William, a gente entrou numa casa, até contar uma experiência engraçada. O William lá falou, o William cheio de fome, né? Toda casa que ele entrava, ele queria filar alguma coisa. Aí e não engorda, né? Engraçado, não cara. Engorda, não engorda. Come, mas não engorda. Aí a senhora falou assim, vocês querem alguma coisa pra comer? Tal, daquele jeito, né? Aí o William ficou olhando pra minha cara, né? E ela, não, quer um cafezinho? Aí eu, não, eu aceito. Eu quero um cafezinho e tal. Mais quero. Aí vocês querem café fraco ou forte? Aí eu, não, eu quero café forte. Aí eu, William, café forte. O pó aqui é original. Exatamente. Café forte. Cara... Uma tinta preta. Chegou o café. Toma agora, toma tudo. Lá, chegou o café assim. Eu olhei, cara, muito preto. Caramba. Aí eu, vamos tomar. Eu lembro que quando eu tomei... 5 dias acordado. Cara, eu senti o pó entrando no meu dente, assim, entre o meu dente, assim. Aí o William tomou, da hora, assim, né, mano? Quando ele tomou assim, ele... Pum, abriu um olhão assim pra mim. Aí eu, agora toma, né? Efeito imediato. Parecia que a gente tava rindo assim, o dente tava preto. De tão forte que o café era. Mas assim, foi uma das experiências. Lá pra cá não pediu café mais lugar nenhum, né? Nunca mais, mano. Nunca mais. Caraca, absurdo. E aí eles ofereceram o café, aí a gente tomou o café já preparado. E o café veio aquele café bem, bem ruim, cara. Mas por quê? Ela tinha um problema na mão. Ela tinha a mão meio que travada, né? Meio que mirrada. Mirrada. E tremia bastante. E aí perdi o controle perdi o controle na hora de fazer o café, enfim. Da quantidade, cara. Aí ela falou pra gente, antes da gente beber, ela falou assim, olha, eu preparei um café assim, mas não repara não, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer e tal, por causa do meu irmão. Aí eu reparei, mas depois o Espírito Santo tocou meu coração pra orar pra aquilo, cara. Meu Deus. E aí eu fiquei, caraca, fiquei naquele conflito interno de meu Deus, se eu orar e não acontecer nada, o que ela vai pensar de Deus? Sim. O que pode isso gerar? Tinham outros jovens comigo, como que vai ser isso? Como é que vai ficar o clima? E eu falei, Espírito Santo, eu tô dependente do Senhor, eu vou orar. E eu lembro que eu comecei a orar, cara, na primeira oração não aconteceu nada. Aí na segunda não aconteceu nada. Na terceira não aconteceu nada. Eu lembro que na quarta também não aconteceu nada. Na quinta vez, mais ou menos assim, eu não sei exatamente falar qual foi a vez, a galera que tava comigo já tava meio saturada. Porque eu tava orando já a 4ª vez por cura.
E a galera ficava olhando pra mim. Eles nem ficavam olhando assim pra ver como que seria, né? Eles começaram a olhar pra mim assim, tipo... Tá bom, Jonas. Acabou, cara. Acabou. Já tá... E eu dentro de mim... Para que tá feio. E eu dentro de mim pensando... exatamente. Para que tá feio. Cara, vai gerar um negócio assim não muito legal, não muito agradável. Ela mesmo já tava falando assim... meu filho, outro dia vieram os irmãos aqui orar também. Já tipo assim... Eles vieram aqui e não aconteceu nada. Você vai orar também, não vai acontecer. E dentro de mim eu tava assim também. Eu, cara, acho que já tá ruim já tá chato. E na mesma hora o Espírito Santo me deu uma estratégia. E eu lembro que eu falei pra ela assim, você consegue. Se você pegar sua outra mão e mover, dói? Ela falou, não. Aí então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou orar pela senhora aqui a última vez. Mentira, não foi a última vez não, mas eu falei, a gente vai orar a última vez. Quase terminando. Quase terminando. Pode ficar de pé, igual o pregador faz. Pode ficar de pé, mas não termina o culto. Não termina, não. Aí, pega a sua mão e você vai movimentar a sua mão e a gente vai orar. E eu lembro que ela começou a pegar e movimentar a mão dela. Nessa experiência, eu orando, eu falei, agora larga e tenta. Eu lembro que ela fez assim, segurou e largou. Quando ela largou, voltou mais devagar do que antes. Bizarro, né? Ela largava, voltava de tão rígido. Ou seja, estava voltando o controle, talvez. E eu pensei exatamente nisso. Exatamente. Quando ela segurou e largou e não voltou rápido, fez assim, tem alguma coisa diferente. Eu fui perguntar, a senhora está sentindo alguma coisa diferente? Ela, meu filho, quando eu largo, ele volta enrijecido e ele tá mole, tá mais mole do que antes. Aí eu olhei pra galera, a galera já olhou pra mim assim. Opa! O que aconteceu? Tem dedo de Deus aí. Tem alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa. Exatamente. Eu falei exatamente isso. Eu falei, então o Senhor já começou a curar. É bom falar porque isso ativa a fé. Isso. Né? Não, Deus não curou ainda. Não, Deus já começou a curar. Exatamente. Pode ser gradativo, sim. Sim. Tem aquela passagem, né? Eu estou enxergando homens como árvores. Foi gradativo. Então vai de novo. Então eu esperei ali e aí ela falou aquilo, eu vou morar mais uma vez. E aí eu lembro que nessa última oração foi o start ali, que ela orou e a mão ficou. E aí eu falei, abre. Ela foi e abriu, cara. E aí? Ela começou a chorar muito, muito. Acho que era filha ou neta, tava com ela. Começou a chorar muito, muito, muito. E, sinceramente, essa não é a experiência mais marcante. Porque vem depois. A galera também começou a quebrantar. E eu falei, fecha. Ela fechou. Sozinha. E ela ficou olhando aquilo, assim, tipo, mexendo. Torto ainda, que era meio assim. Mas é gradativo. Mas ela movia. É gradativo. E aí foi... Eu creio que foi gradativo nesse sentido, mas ela saiu movendo a mão que ela não movia mais. Eu falei, a senhora foi curada, seus movimentos foram restaurados. E ela grata demais, chorando muito. Eu lembro que ela virou, a neta dela virou pra ela e falou assim, aí me quebrou. Lá, pra quem não sabe, é uma região assim... Muito pobre. Muito pobre. Muito pobre, muito. O sofá era de pedra. Fica a dica aí, em janeiro deve ter a caravana, tá? Vale a dica, gente, que investimento. Por favor. Vai. Você é transformado. Então, assim, o sofá ali de pedra... A gente ali, sentado, o fogão, né, a lenha. E na minha direção tinha uma geladeira. Bem humilde, uma geladeira. Na minha reta, eu tava sentado assim, eu via. Ela virou pra avó dela e falou assim, você me arrepia, cara. Ela, vó, em forma de gratidão, cara. Ela, vó, vamos dar a coca pra eles. Caramba. Mano. Rapaz, coca pra aquela galera lá É ouro, velho. É ouro. É ouro, literalmente ouro. Literalmente ouro. E aí eu lembro que eu ouvi aquilo, não me dei conta, tipo, caraca, Coca-Cola e tal, eles são muito pobres. Não, eu nem me dei conta. Mas quando ela foi na cozinha e ela abriu a geladeira, só tinha Coca-Cola. E uma garrafa d'água. E pra quem já foi no Vale, você vai ver a água de lá como é que é. Amarelada. É quase a Coca. Exatamente. É absurdo o negócio. Porque muitas vezes eles pegam direto do rio, né? Ou faz um encanamentozinho improvisado que vem água do rio. É literalmente assim. É barro misturado água, ali água. e tal. Não existe tratamento de água. E aí ali eu comecei a chorar. Porque eu vi a geladeira e foi a forma deles dizerem pra Deus, Senhor, a gente é muito grato por isso que tá acontecendo. Vó, vamos dar coca pra eles. Cara, aí você fica pensando assim, é igual, cara, preparar o quartinho pro profeta, né? É a forma... E assim, ninguém ensinou pra eles isso. Se você trata um profeta como, né? Você tem o galardão. Sim, cara. Né, de profeta. Se você prospera, na verdade, você tratar o profeta.
E aí, olha que interessante, cara. Vó, vamos dar Coca-Cola para eles. Se você olhar na vida inteira, o que é a Coca-Cola? Nossa, cara, para reconhecer o Senhor, tipo assim, Deus, eu vou lhe dar a minha Coca-Cola. São os nossos bens, né? Cara? O que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, em forma de gratidão. Então, fica a dica para você também dar a sua Coca-Cola para o Senhor. Porque ele está o tempo todo ao nosso, ao nosso encontro, ele está o tempo todo conosco. E aí, como você falou, algumas curas, alguns processos de milagres são processos. São gradativos. Ou seja, exatamente. Né? Então, o Senhor talvez, está na segunda-feira contigo, cara. Não significa que Ele não está fazendo o milagre. É porque antes de você ter o milagre físico, eu acho que o Senhor se preocupa muito mais com o teu milagre mental, assim, com a tua cura aqui dentro. Né? Porque muitas pessoas são curadas aqui, mas não são curadas aqui, depois não reconhecem. De que proveito você vai ter na volta dele? Exatamente, igual os leprosos, né? Um voltou para agradecer, reconhecendo. E aí você entende isso como o seguinte, cara, se você não tiver, a cura não for feita aqui, você não vai reconhecer milagre. Caraca. Você não reconhece o milagre quando você não é curado aqui. Você não reconhece as benfeitorias. O Senhor te curou. Não, foi a ciência. Foi a medicina. O movimento ali que fez. Foi coincidência. Mas quando tá aqui dentro, pode ser, cara, uma unha encravada. Muito obrigado, Jesus. Toma minha Coca-Cola. Então, o mínimo que for, você transforma em algo grandioso pelo reconhecimento, a importância que você dá àquilo que ele faz contigo. Cara, que experiência. Finalizando, né? Ela deu a coca, eu fiquei meio assim, cara, bebe ou não bebe? Toma ou não toma? Tá na metade já, Meu tem Deus. Um montão de jovens. E aí eu senti, de fato, esse entendimento. Cara, se eu negar, eu acho que eu vou paralisar ela de ter uma atitude, assim... Com certeza. Grata. Bizarra, uma atitude, assim, de gratidão sinistra. Exatamente. De entrega. E a gente aceitou, bebeu ali, cada um, a gente foi dividindo. E ela falou pra mim assim, a senhora... a gente tava já um tempão já perdido do grupo, né? Aí já tinha partido já. A gente depois e eram muitas atrás. casas, e algumas muito longe da outra, né? Aí a gente foi falando, não, galera, vamos embora e tal. Ela falou assim, meu filho, vocês vão lá, né? Eu vou até preparar um café agora. Eita! E aí ela voltou, né, pra atividade E o segundo dela. Café? Não, aí a gente não ficou pra beber. Ai, meu Deus, eu queria a confirmação do milagre ali. Seria, né? A confirmação do milagre. A confirmação, cara. Ela falou, o que eles pensam, né? Tipo, vou voltar pra minha atividade normal. O quê? Fazer café. Meu Deus. E aí ela volta, né? Eu vou voltar pra... Eu acho que isso dá muita pregação, muito ensinamento, com certeza. Né? A cura de Deus, ela vem... Já vimos aqui o ambiente que proporciona, na verdade, né? Uau. Que traz a leveza. Pra enfrentar qualquer coisa. O ambiente, a Coca-Cola... Em forma de gratidão. A Coca-Cola em forma de gratidão, dos bens em si. E essa entrega, essa busca para ver o Senhor. Então são 3 pontos interessantes que, cara, não existe nada contra, nenhum argumento contrário às experiências que você vive com o Senhor. É verdade. Então podem falar o que for. Não, eu vi Jesus. Teve uma experiência contigo também, eu estava há um tempo. Eu gosto de cantar, né? Eu não sou cantor, eu gosto de cantar. Não. Gosto de ministrar nada, cara. E eu tenho um problema crônico de respiração. Eu não sei respirar. Cara, eu perco muitas coisas. Meu Deus, caraca. Tu vai ver. Eu tenho esse problema. Até hoje eu tenho esse problema. Porque o Senhor falou comigo, mas eu vou entrar no manto. Amém. E eu falei assim, Jesus, me ensina a respirar. Porque não adianta, eu já vi vídeos, já vi não sei o que, eu faço respiração técnica, tal, não sei o que, diafragma, tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu preciso respirar para cantar melhor, para não ficar forçando tanto a voz e tudo mais, pá. Eu também. E aí daqui a pouco eu orei, eu lembro que eu orei muito pelo Senhor, pedindo. E naquela semana, você na escola, lá no colégio, chega assim, Feijoli, eu preciso te dar um negócio, o Espírito Santo mandou. Eu falei, sério?
Até o telefone toca. Eu prefiro te mandar tocou de novo. Um negócio que o Espírito Santo mandou. São os nossos secretários aqui do estúdio. É verdade. Do estúdio. Como é o início, assim, a gente tá estabelecendo algumas coisas assim. Algumas ligações, querem falar ao vivo. A galera tá ouvindo, vendo o vídeo. Quer falar ao vivo. E aí, o Espírito Santo falou assim, você falou assim, eu tenho algo para te dar do Espírito Santo. Eu falei, cara, legal, o que é? Aí tu pegou a gaita. Aí eu, gaita? Cara, nem mal toco violão, tipo assim, pô, sou totalmente amador. Gaita. Aí você, não, que o rapaz da Laura Sogueles, não foi o violonista dela? Ele me abençoou, o Espírito Santo ele me deu a gaita dele, e na mesma hora tinha uma outra aqui em casa, e o Espírito Santo falou assim, dá essa pro Feijoli. Cara, não existe tocar gaita sem saber respirar. E o exercício para se tocar gaita é respiração. Assopra, né? Puxa, solta, que são as notas. Eu falei, cara... Uma nota sopra, outra nota puxa. Exatamente. Aí eu, para fazer o som, falei, caraca, Espírito Santo. E eu? Foi de bucha, né? De gaiato. Eu falei, cara, obrigado, Jesus, obrigado. Cara, foi real a parada. Foi real. Se a gente estiver literalmente em contato com o Espírito Santo, conversar sempre, orar sempre, Mateus 6,6, que eu sempre falo, pro quarto, cara, ele vai proporcionar ambientes para nós. Esses dias, há pouco tempo, até fiz um vídeo, coloquei lá nas redes. Eu falei assim, um irmão na igreja, acabou a ministração, me procurou, falou, Feijoli, um irmão que assim, eu não tenho muito contato direto, trabalho em alguns eventos com o irmão, mas é contato pouco, o irmão, ele não é líder, né? Ele trabalha, mas ele não é líder. Então ele muitas vezes acaba o culto, vai embora e tal, e a gente não se vê. Mas teve um dia que ele chegou e falou assim, Feijoli, eu preciso falar contigo urgente antes de ir embora, não posso já falar com você. Eu falei, amém, irmão, pode falar. Ele falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele não se esqueceu das sementes que você lançou anos atrás. Deus não se esqueceu. Ele sabe o teu coração, ele sabe o que você ama, e ele não se esqueceu. E as sementes, elas vão germinar, muitas germinaram, tal, vão germinar, e você vai viver o que você quer viver em Deus. Cara, então assim, é muito real, Jonas, o Espírito Santo é muito real. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para a juventude, o desejo de buscar o Espírito Santo, a vontade de buscar o Espírito Santo. Porque quando alguém vê jovens, né, querendo Jesus, a gente acaba sendo impulsionado a querer também. Pô, cara, se esse cara tá assim, eu quero Jesus também. Eu posso viver isso. Eu posso viver isso. E essa experiência do Instituto tua, cara, foi, como você falou, divisor de águas. E tem muitas outras histórias, né? Muitas coisas. Aí a gente conclui, né, na questão do ministério. A gente volta, né, num ambiente em que a juventude, você estava deixando a juventude e tal. Aí eu lembro que, enfim, o JP, a Ju assumiram. Isso. Tal. Nesse tempo que eles deixaram, aí surgiu essa oportunidade, né? A gente tinha pensado que seria totalmente diferente, tipo, outras pessoas assumiriam. Eu tinha pensado que, com certeza, tinha outras pessoas bem mais capacitadas para assumir. Mas eu tava enxergando assim, poxa, fulano podia tá liderando. Exatamente. Ciclano Logo eu? Não, eu nem tinha recebido o convite. Ainda. Entendi. Porque a gente se sente muitas vezes incapaz, né? Sim. Não, eu nem me coloquei na lista, assim, de possíveis. Sim. E eu fiquei colocando uma lista, assim, sabe, na minha mente. Tipo, caramba, podia ser fulano, ia ser top também. Né? Ia ser bênção, ciclano e tal. E aí eu fui e recebi o convite. Eu lembro que a pastora passou falando, eu preciso falar com você e tal, que não sei o quê. É você agora? Preciso falar com você daqui a pouco e tal, que não sei o quê. Eu lembro que ela foi aí, chamou o pastor e eles conversaram e tal. E eu fiquei, pra aceitar, né? Eu tinha um tempo, né, pra ver o que era. E eu fiquei, meu Deus, cara, como é que vai ser isso? Como vai ser? Como vai ser isso? Exatamente. E a gente carrega, eu, no início, né, carregava um peso, assim, absurdo da juventude pelo que eu vivi. Sim. Pela liderança que eu tive. Sim, real. Esse menino, né? Real. Porque eu tive que passar por um processo em Deus, Fê, isso é muito sério, de entender qual era a minha porção. Caramba.
Porque você teve a sua porção e carrega ela até hoje na forma que o Senhor tem te levado a levar a nossa ministério. Porção. Qual é a nossa porção? Que isso? E aí eu ainda não tinha entendido qual era a minha. Deus já tinha me dado uma? Sim. Mas eu não tinha entendido qual era a minha. Quando você descobre, você rompe. Você avança. Exatamente. Caramba. Então foi um processo. Por quê? Eu não tinha que ser a continuação do Feijoli. Sim. Entendi. Eu tinha que ser... Exatamente. Aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus me deu. O princípio é o mesmo. E é o mesmo princípio. Exatamente. Mas até porque eu fui liderado. Exatamente. Né? Eu recebi algo dali, mas a sua porção me abençoou para que eu recebesse nutrientes, sim, para ter a minha. Exatamente. Então, aí sim é que há a multiplicação. Exatamente. De porção, a Exatamente. multiplicação. E não simplesmente... várias coisas iguais, né? O Senhor tem a multiforme, né? Sabedoria de Deus. Enfim, e eu passei por esse processo de ficar, não, agora? Qual a minha porção? Tá lá. E entra eu, do nada, assim, né? E tinha vários fatores que podiam me depreciar no sentido da idade. Te eliminar, né? A idade, eu acho que é um fator principal que de repente pesou pra... Falei, cara, eu sou jovem, e outra, menino, casamento. Exatamente. Eu sou um jovem que vai lidar com jovens. Exatamente. Então, assim, várias coisas, cara. Eu tive que entender a minha porção e o meu lugar, né, no ministério. Né? Muitos jovens estão perdidos, muitas pessoas, né? Irmãos, adolescentes, jovens, no geral, perdidos porque não entenderam ainda em Deus qual é a porção. Então, outra dica, procurar no Senhor, qual é a minha porção aqui? O que eu tenho que fazer? E a tua porção você entende quando você descobre quem você é. Exatamente. Então, até então, eu tinha recebido muita coisa de Deus. Deus tinha derramado a unção dele sobre a minha vida, mas de que forma eu vou passar isso? É a minha porção. Então, eu rompi depois que eu entendi isso. Não foi rápido. Exatamente. Rompi depois que a gente entendeu a nossa porção, a gente entendeu as estações. A estação da juventude, qual era. Sim. Até porque a gente tem que saber isso também, a forma que vai tocar, quem nós vamos alcançar. Sim. E depois que eu tive esse entendimento é que fluiu, cara. Caramba. E assim, tem fluído, tem sido bênção. Mas esse é o entendimento. É descobrir quem nós somos quando a gente conhece Jesus, né? E na verdade, o teu chamado ele foi, na verdade, sendo confirmado no meio da caminhada, né? Porque até então, é isso que acontece. Muitas vezes, nós queremos estar prontos para fazermos algo no reino. Mas quem nos prepara e quem nos apronta é o Senhor. Falou tudo. Né? É o Senhor. Quantas coisas, Jonas, eu aprendi e eu tive que me reconstruir. Quantas não digo nem erros, mas equívocos, sabe? Tentando acertar, você acaba errando o alvo, mas por pequenos detalhes na liderança. Coisas que eu de repente fazia, que hoje eu não vou fazer mais, que hoje eu não faço mais. Né? Muitas vezes a gente é mais preocupado com a performance, né, das pessoas do que simplesmente com o interior da pessoa, quem a pessoa é. E você tem que entender isso, né? Tem que entender, cara, todo mundo tem o seu time, todo mundo tem o seu momento. E outra, você falou sobre, tem coisas que talvez eu fiz que eu não faria hoje, mas que, cara, se você não tivesse feito naquele tempo, não teria sido bênção. Não, sim. Eu tô falando questão de tratamento, né? Por exemplo, tem certas coisas, claro, o legado ele fica, né? Mas, por exemplo, eu acho que podia ser melhor, sabe? Por falta de experiência mesmo, né? Hoje eu tô com 39 anos, né? Novinho, né? Eu assumi a juventude, eu tava com 30, né? Ou seja, são 9 anos de diferença. Eu já vinha de outras lideranças, né? Trabalhando com louvor, trabalhando com discipulados. Então, só que hoje, com a cabeça que você tem, você não muda o princípio, mas de repente a forma de aplicar algumas coisas, né? É uma forma de você se tornar um pouco mais inteligível.
As pessoas precisam te entender melhor, para você não repelir isso ao invés de juntar. Apesar que a gente juntou muita gente, graças a Deus, mas eu acho que são coisas que você... E você vai se reconstruindo no caminho. Real. Você se torna pessoa... O ser humano é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Melhor. Sabe? Porque a sabedoria que adquirimos com o tempo... Batida de cara na porta. Exatamente. Cada coisa vai te fazendo vivenciar algo melhor em Deus. Chegou um tempo, eu até vou falar, isso aqui é uma parada, uma questão assim bem pessoal, mas que a gente tem que falar mesmo. Chegou um tempo que eu questionei, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo aqui? Né? Antes de descobrir a minha porção. Eu acho que eu tô perdendo tempo da minha vida. Caramba. Eu acho que eu tô pensando num todo e tô acabando com a minha. E aí eu tive que ter essa experiência com Deus no sentido de que a minha vida, ela não é minha, velho. Exatamente. Eu tive que passar por isso. Claro, cada um vai seguir uma forma naquilo que Deus chamou para viver. Né? Sim. Então, assim, eu lembro que no ano que eu fui pro Instituto, eu estava entrando na faculdade. Eu estava entrando na faculdade de engenharia mecânica, cara. Tinha começado já, né? Não, eu ia começar, tipo, há pouquíssimo tempo. E eu lembro que para eu ir pro Instituto, eu lembro que tive que fazer isso. E eu fiz até uma oração, né? Por que eu cito o Instituto? Porque foi o estopim ministerial na minha vida. Então... Foi ali que eu tive que... Caraca, aqui. Então, no momento da juventude, eu fiquei pensando, cara, eu estaria me formando. Né? Eu estaria terminando, eu estaria estudando. Seria outra vida. Seria outra coisa. E eu lembro que eu coloquei esses questionamentos pra mim até eu entender. Cara, minha vida não é minha, velho. É do Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu sou um chamado por Deus. Não, e a gente fica preocupado muitas vezes, a gente acha que o reconhecimento de Deus tem a ver com multidão. Uhum. Tem a ver com o número de pessoas. Exatamente. Cara. Mas o reconhecimento de Deus tem a ver com qualidade. Eu digo por quê? Muitas vezes a nossa preocupação é ativar a chegada da multidão, de muita gente. Cara... Se nós não entendermos que se for por uma vida, já tem relevância o teu chamado. Esse é o entendimento. Se for por uma vida. Agora é interessante que essa uma vida, ela é impactada e chama mais outras duas. Essas outras duas vidas que foram impactadas indiretamente por você, porque impactou uma outra pessoa, chama 4. E é uma espécie, e aí é como se fosse uma rede mesmo, vai buscando as pessoas. E aí automaticamente o Senhor fala assim: olha, eu vou entregar para o meu filho que ama vidas, que não está preocupado simplesmente com o número, mas ele quer qualidade no coração. Eu vou entregar para ele, porque ele vai ter condições de cuidar dos meus pequeninos. Eu acho que é isso. Entendimento. Quando você se preocupa com o Senhor traz o resto. É igual, por exemplo, um bom hospital. O bom hospital, ele não fica por aí gastando dinheiro com propaganda. Não fica, cara. Fato. Jogar dinheiro fora com propaganda. As pessoas fazem a propaganda. Né? De repente, o plano de saúde, tudo bem, né? Porque precisa vender sempre. Mas o bom hospital, as pessoas procuram. Né? Você vê aquilo que é muito bom. Eu lembro que a Coca-Cola só fazia comercial de vez em quando no Natal. E o comercial era bombástico. Sim, mas era uma vez por ano, porque, tipo assim, todo mundo já procurava Coca-Cola. Você sabia o que era o produto. Exatamente. É verdade. Então, quando você tem um relacionamento forte com Deus, de cuidar de pessoas, você não precisa se promover em propaganda. As pessoas vão atrás de você e vão se sentir seguras com aquilo que Deus te entregou. Ou seja, aquilo que você carrega traz segurança para as pessoas que estão perto de você. Isso é muito bizarro, é muito incrível, no bom sentido, falando, porque às vezes você não vai falar algo na internet, às vezes você não vai ter influência na internet, mas alguém vai chegar para você que você ainda não teve um contato tanto, vai falar assim: pô, cara, você é assim, né? Você transparece Exatamente. isso. E você fica: caraca, realmente eu busco isso. Como é que a pessoa sabe? Exatamente. É porque chegou lá em algum momento através de alguém, ou então o Espírito Santo revelou para aquela pessoa. Sim. A tua experiência aqui é uma semente. Por isso que o podcast é semente, ou seja, a tua experiência aqui é uma semente. Trazer você que não tem visibilidade, eu que não temos a visibilidade de mídia
como muitos, mas são histórias em pequenos lugares, em pequenas regiões que transformam vidas. É mostrar para o mundo mesmo que o Senhor está fazendo nos 4 cantos da terra. Faz com os mais visíveis, com os menos visíveis. E assim, cara, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Glória a Deus. Que você continue sendo realmente esse líder leve que você é, porque eu também não trabalho com imposição, né? Eu acho que vem quem quer, a mensagem está aí, vem quem quer. Claro, eu vou continuar dizendo para você que Jesus é real, mas não tem como a gente trazer todo mundo. Se eu trago a minha força, ela vai embora de algum momento. Exatamente. Cara, que experiência linda. Foi muito bacana. Cara, de verdade. Daria pra falar aqui, né? Por muito tempo, né? Muito bom. Muito tempo. E pra gente poder caminhar pro fim e encerrar, me explica uma coisa. E os projetos aí com a juventude, como é que estão? Cara, assim... O que nós temos pela frente aí? Você falou de um ponto, assim, muito interessante. Eu pensei... A gente, às vezes, né, para receber a multidão, a gente realmente precisa estar preparado, né? Sim. Ter o objetivo de cuidar a vida das pessoas que estão ali perto, dos jovens que estão ali perto. A gente tem estruturado a juventude, e eu digo internamente. Sim. E o nosso foco, o nosso trabalho tem sido muito mais esse. Né? A gente tem cuidado de algumas frentes de trabalho que vai viabilizar o cuidado mais íntimo, mais pessoal, sim, focando a parte de dentro, né? A questão de eventos, eles vêm e a gente tem muitos projetos para o ano que vem, mas o foco hoje, eu vou falar do ano que vem para a galera, mas o foco hoje tem sido a estrutura interna. Sim. Aí eu posso citar aqui para vocês algumas frentes que a gente tem trabalhado e a visão, né? Hoje a gente tem o Arena Jovem, que é o cultão. Toda a juventude tem o cultão, que acontece no último sábado do mês, né? Ontem às 18 horas. Foi um, né? Ontem, na verdade, eu vou explicar porque não foi o Arena. Ah, tá. Foi outra coisa. Teve um outro nome, né? Exato. Então, a gente tem o Arena Jovem, a gente tem a Célula Jovem, que são as células, que a nossa igreja ela funciona em células. Então, é um lugar que é da casa, descontraído, onde a galera tem lugar de fala, tem um cuidado. Depois pode rolar uma conversa mais... de aconselhos, né? De conselhos. Então, a célula funciona dessa forma. Então, tem a frente do cultão e tem a frente da célula. O cara que foi pro cultão e nunca frequentou uma célula, através do cultão... Ele vai pra célula. Ele vai pra célula. Então, tem isso. Agora, tem a parte da Bíblia, a parte do estudo, que é o metanoia. Então, a gente tem um estudo bíblico... Toda segunda-feira, às 19 horas. Outra frente de trabalho ali... Que viabiliza o quê? O jovem se aproximar da palavra e criar gosto do estudo da palavra, o que é muito legal. E a gente chama de metanoia com o nosso estudo bíblico. E também agora, foi o que a gente fez. A gente usou a data, o dia do Arena para estabelecer o Reative. Reative. Muito legal o nome. O Reative ele tem o objetivo de incentivar, né, instigar o jovem o secreto. Caramba. Instigar o jovem E as experiências principais são secretas. Sim, cara. As mais fortes. Então, assim, a gente não quis substituir o secreto no Reative, a gente não tem esse objetivo, mas o objetivo do Reative você pode viver isso em casa, você pode viver isso onde você estiver. O Mateus 6,6 é o ambiente. Exatamente. Então, o Reative tem essa proposta, gerar um ambiente onde você vai vivenciar o seu a sós e também o coletivo. Porque nós somos uma família. Somos uma família. A gente tem trabalhado isso na juventude, que esse é o trabalho. Nós somos uma família, muito mais do que uma organização de jovens que promove eventos. A gente é uma família muito bacana que trabalha nesse sentido. Então, todos esses eventos, todas essas frentes, né, vamos dizer assim, de trabalho, viabilizam a vivência de uma família. Então, a gente tem o estudo, a oração, que é o Reative, a célula, né, que ali é o ambiente de fala, e o nosso Arena Jovem. Então, a gente tem estruturado isso. Tem mais coisa para a gente estruturar? Com certeza. Mas a gente já tem estabelecido isso. Não só como frente de trabalho, graças a Deus foi uma conquista, Fê. Eu até compartilho isso assim com muita felicidade. O nosso Ministério de Louvor tem sido uma conquista diária. Bênção, né? Cara, a gente tem conquistado assim um ambiente muito agradável. Os nossos ensaios
são sempre, assim, muito agradáveis. Os jovens estão indo participar dos ensaios. Que bom. Porque eles estão sentindo como é... Não, firmou uma galera muito legal ali, né? Exato. Então, muito assim, legal. Eu comecei... E a liderança é isso. É você começar um negócio... E deixa fluir. Dar um start... Deixa fluir. E sai, né? Eu comecei ali, né? Mesmo não sabendo, eu canto. Você é cantor. É isso aqui. Eu tô estabelecendo, deixando isso bem claro aqui. Só canto. Eu canto, toco muito mal. E o Feijoli é o cantor. Porque quem a gente considera cantor? Eu considero aquele cara que Deus inspirou para criar canções. Então, o Senhor te deu algumas aí que abençoam a galera pra caraca, e tem me abençoado também. Então, o teu amor tá vindo aí. Tá vindo aí, gente. Caraca. Ó, vamos gravar o próximo clipe aí, tá fresquinho, quase aí, saindo aí, o teu amor. Nossa, muito top. Desculpa, tá? Eu pude... Mas, então, assim, eu fiz isso no Ministério de Louvor, mesmo não tendo muita... Quando a gente acabou chegando ali, era meio que tudo mato. Então, assim, a gente faz e deixa. E deixa o pessoal. E aí eu, graças a Deus, conto com pessoas, assim, de verdade, cara. O Everson, cara, tem me ajudado muito. Não, o Everson é uma delícia, ele é diferente, né? Ele é muito cara. maneiro. Ele é um cara... Ele é um cara intenso no em meu adoração. ministério também, ele é a base. A gente divide o Everson direto aqui, cara. E detalhe, Everson, né? Tocando teclado, rindo. Everson tá errado. Rindo. Everson, hoje o dia não tá muito legal. Cara, tem uma parada pra contar muito. Cara, não vejo nenhum... Eu nunca vi aquele cara, tipo assim, sei lá, revoltado da vida no sentido de... não. Everson, você tá muito estranho hoje. Cara, fala aí. Esses dias a gente teve um acontecimento. Hoje a gente pode rir, né, cara? Porque houve um milagre. A gente viu o pastor Lima, a pastora Adriana, tava a Lídia ali também. Sim. E a Priscila. No carro, né? No carro ali, o acidente na volta do AME e tal. Eu tava lá, eu vi como é que ficou. Enfim, todo mundo bem, graças a Deus. O Senhor guardou todo mundo. Mas alguém contou pra mim, cara, que no culto, o Everson tava no culto. Aí, o Johnny foi dar um recado pra ele. Mas o Johnny foi dar um recado pra ele. Não, mas deram um recado pra ele. Mas outra pessoa chegou pra falar de novo. Tipo assim, por quê? A pessoa viu uma irmã da igreja, viu o Everson lá na frente assim, ó. Queimando, velho. E a esposa dele tinha sido acidentada. Já tinha. Graças a Deus, tudo bem com o bebê também. Graças a Deus pelo bebê também. Mas aí a galera viu, uma irmã viu e falou, não, ele não sabe. Eu vou lá falar com ele. Ele tá lá adorando tensamente, pá, e tá focado na canção. Vou lá falar com ele. Everson, você já tá sabendo do que aconteceu com a Lídia? Aí ele, já sim. E continua adorando. Aí a pessoa, ué, gente. Mas peraí, gente. Não, esse Deus é forte mesmo. Cara. Aí, não, mas daqui a pouco eu vou lá, eu e fulano, a gente já combinou, a gente vai partir pra lá e tal. Tranquilão, tipo, não, a gente vai partir pra lá, enfim. Tranquilão. Ele foi pra lá, né, pro local, ele foi pro hospital, deu assistência, né, sim, como marido, ele é demais. Mas ele ali, manteve aquela paz. Então, assim, ele tem... Eu queria ter essa tranquilidade. Um amigo falou assim, cara, se fosse eu, o quê? Não precisa nem falar, eu já pegava já o Uber e falou, vambora. Exatamente. Vambora. Mas ele é gente muito boa mesmo. Ele e a Lídia, eu oro muito pela vida deles, assim, que eu acho que, cara, são duas pessoas que trabalham na igreja de forma incrível. Que corações. Incrível. Se entregam mesmo, né? Se entregam mesmo. Ela bem mais pra frente, a Fibroside, você é líder nata, bem pra frente, né? E ele naquela cadência ali dele, Everson, vamos. Teve uma vez uma experiência, cara, muito engraçado, cara. Essa o Júnior vai até lembrar, se ele ouvir, ele vai achar engraçado. A gente tava num culto jovem, cara, na época, né? E o culto era de tarde. 3 da tarde o culto. E o Everson mexe no som, tal, sonoplastia. O cara, ele é técnico, tal, o cara é fera nisso também. É verdade. E aí eu falei assim, Everson, eu preciso montar, vamos passar a bateria com os microfones, tal. Batera. Pra gente poder ir pro culto aí, tal. Beleza, cara, vamos chegar 1h30 antes, tal, do culto, pra ele poder passar. Ele, não, Fei. Não, 1h30 não dá, não. Falei, por quê? Cara, ele é muito assim, velho. Não dá, não, Fei. Não dá, não, cara. Nem adianta, não dá. Tá, mas por que, Everson? Cara, no mínimo 4 horas. 4 horas pra quê? Pra passar a bateria, o som da bateria. Eu falei, o Everson, é uma bateria, cara, pra um culto jovem. São 4 microfones. Não, cara, tem que ser 4 horas. Eu falei, que isso? O Júnior, quê? 1 hora por microfone. Que isso, cara? E aí, cara, muito engraçado. Só acho que acelerou ele. Teve uma vez que foi ministrar numa igreja, sem brincadeira, cara. Ele demorou tanto pra guardar o instrumento que o cara apagou a luz da igreja toda. Esses dias a gente foi...
A gente dando pra comer, cara. E ele lá, enrolando o cabo. Eu acho que ele bota até fitinha no cabo, assim, ó. Cara, ele é muito sensacional. O Everson, vambora. Cara, e assim, eu não abro mão do Everson. Acho que cara, ele é demais. Pro meu ministério, pro teu também, lá na juventude, ele é muito importante, porque ele é um cara... Ele realmente... Eu lembro que muito antes dele tocar comigo, a gente ia pro monte junto. Eu liguei pra ele uma vez, era tipo 11 da noite. Caraca. Tá onde, Everson? Pô, tô vindo do trabalho, tô vindo aqui no Coelho Branco. Desce aqui no monte. Cara, vamos no monte. Ele, pô, feio, como assim? Cara, vamos no monte. Mano, sem brincadeira. Ele desceu do ônibus, ele não foi pra casa, a gente foi pro monte naquele dia. Muito tempo. Ele era solteiro ainda nessa época. E ele tem um coração bom. E ele tem uma essência ministrando. O som dele é diferente, cara. Eu falo, você pode não ser aquele músico profissional, porque você trabalha, não tem tempo pra se dedicar, mas o som que você faz, então é isso, gente. Nós precisamos andar com gente que, de fato, busque o Senhor. Porque muda o ambiente. É mesmo. Muda o ambiente. É mesmo. Muda o ambiente. Transforma o ambiente, fica leve. É mesmo. Pessoas que não negociam princípios. Não importa se... A minha ideologia nunca... Ou a ideologia que querem empregar em mim nunca vai ser maior dos princípios do Senhor. Não pode. Isso é muito forte. Buscar mesmo. Cara, muito bom esse bate-papo aí, muito bom. Em breve tá casando, né? Opa, mês que vem. Mês que vem tá casando. Não sei, né, quando vai sair o vídeo aí. É verdade. Não, vai sair antes do seu casamento, isso é fato. Então, em breve a gente vai tá mas assim, a gente vai estar orando por você, graças a Deus, cara. Parabéns, que o Senhor que provê na sua vida. Glória a Deus. E a família, eu tenho, né, eu casei em 2005, então tô com 16 anos de casado. E com a Gisele mais 7 de namoro, noivado ali junto. Então, basicamente, 23 anos aí juntos, né? Muita experiência. E uma mulher que realmente, cara, tem feito a diferença na minha vida. E acredito que no seu casamento vai ser a mesma coisa. A Ju, que tá aqui dormindo ali, tá ali cansado, esperando acabar o podcast. É bem assim, gente. Ministério. Tá ali, exatamente, tá ali aguardando. E vejo que realmente ela luta pelo seu ministério, que é também o ministério dela. E que o Senhor abençoe vocês. E se precisar de um casal com um pouquinho de experiência, pode conversar com a gente, que a gente está aqui para isso. Amém? Muito bom. E a partir de agora, Juventude Ativa, casamento, congresso, acampamento. Ativa Camp, 3, 4 e 5 de dezembro. Ativa Camp agora, né? O Fei fugiu de mim. Que ele era para estar lá com a gente. Ministrando, ele vai pro retiro, pro encontro de casais. Já tá sabendo. É em dezembro? É dezembro, 3, 4 e 5. Vou ver com a Gisele, mas eu acho que não vai rolar. Não vai, não? Não. Então, de primeira mão. Então eu devo estar lá com eles, com certeza. Que eu amo encontro, a campo de juventude. Acho que vai ser ano que vem o encontro de casais. 3, 4 e 5 de dezembro. E a gente já pode se inscrever, né? Cara, muito legal. Pode se inscrever já. Pegar o carnê, já pode passar o cartão, é isso. Muito bacana. Então você que está assistindo aí, por favor, puder abençoar o projeto Esperança do Gogó, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, eles têm a página lá. Gente, oferta nesse ministério, não só valores em dinheiro, em espécie, mas também cesta básica, roupas. Eles abençoam muitas crianças. Tem também a missão Frutificar, que é trabalho no Vale do Jequitinhonha, mas a base é aqui no Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, em Vila Novo. Pastor Luiz Eduardo, gente, abençoa esse ministério, tá? Lembrando que em janeiro tem a caravana Valente do Vale, a gente vai estar indo lá levando os jovens, muito top. Se você jovem quiser participar com a gente, você pode participar, vai ser muito bem-vindo, viver uma experiência louca com Jesus e vai mudar, de fato. Muitas coisas que você pensa vai mudar e vai se reconstruir. Né? Tem também o Instituto Vida lá em Curitiba, procura aí no WhatsApp, procura no Instagram, procura nas redes sociais aí, enfim, Instituto Vida, cara, sensacional, é um instituto, é um ministério, um grupo de missões que atuam com pessoas na área emocional, né? Tem um grupo de psicólogos que trabalham lá, que ajudam as pessoas, e gente, não é só isso, é trabalhar uma assistência mesmo aos que necessitam, né? E Jesus deixou isso, né? Quando se perguntaram, quando é que a gente esqueceu, né? Quando é que a gente não te deu um canto, quando é que a gente não te deu água, quando é que a gente não te deu comida, porque ele tive fome, né? Aí Jesus respondeu, quando vocês fazem isso com um dos meus pequeninos. Uau. É isso. Bom, que esse podcast possa abençoar a sua vida, a sua casa. Sementes Podcast é o nome, talvez
não seja assim aquele nome em inglês, não, mas é um nome que Deus colocou no meu coração. É isso. Né? Não é um nome de mercado. É isso. É um nome de essência, de intimidade, que Deus colocou no meu coração. Tudo que nós fazemos no reino é uma semente. E Deus nunca se esquece das sementes que nós lançamos. Uau. Jonas, obrigado, cara. Deus te abençoe, Deus te guarde. Sucesso, mano. Amém. Participando do primeiro podcast. Jonas Santos. Caraca, tanta história. Um abraço, valeu, tamo junto.